E será que vale a pena viver aqui nos Estados Unidos? Será que vale a pena você largar a sua vida no Brasil, pegar sua família, resumir toda a sua vida em 4 malas pequenas e vir para outro país e viver como imigrante sem nada certo? E aí, gurizada? Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando aqui nosso vídeo. Na verdade, esse é o primeiro vídeo, né, mano? Sim, nosso primeiro vídeo oficial sobre a nossa vida, sobre os Estados Unidos. Até então, se você olhar aí no nosso canal, eram vídeos mais voltados para nossa filha, a Izinha Prates, e as nossas brincadeiras, as nossas, né, o que a gente fazia com ela. Já faz um tempo que nós não estamos postando, porque a nossa vida ela mudou da água pro vinho, né? Sim. Mudou e a gente quer mostrar e compartilhar com vocês a partir de agora como tá sendo a nossa vida e o que mudou, que era antes, como tá agora, onde a gente está. Onde a gente está? Aonde que a gente está? Estamos no carro, nosso vídeo aqui, estamos na estrada, estamos exatamente na Carolina do Sul. Saímos da Carolina do Norte, estamos agora na Carolina do Sul, rumo à Flórida, rumo a Orlando. Então, mas o nosso objetivo é aproveitar que nós estamos na estrada, que a gente está com tempo, e vamos então nesse vídeo contar a nossa vida, como que foi, por que estamos aqui nos Estados Unidos, como está sendo a nossa vida nos Estados Unidos. E será que vale a pena viver aqui nos Estados Unidos? Será que vale a pena você largar a sua vida no Brasil, pegar sua família, resumir toda a sua vida em 4 malas pequenas e vir para outro país e viver como imigrante sem nada certo? É o que nós vamos falar nesse vídeo. Então, assim, como é que a gente vai começar, mano? Então, quem, né, não se inscreveu ainda no canal, Ah, verdade. se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro. Primeiro né? passo pra gente contar. Aham. E a gente vai esperar tu curtir E siga aí nos acompanhando, né? e comente, né? Comenta. Se você tem alguma dúvida, algo Quer pra nos saber algum falar. assunto, né? Que a gente vai estar postando de tudo aqui pra vocês. Então, a gente vai começar do início, do começo. Como que foi que a gente veio pra cá. É isso aí. O que éramos nos Estados Unidos? Talvez você não nos conhece, é a primeira vez que vocês estão nos vendo. Nós somos uma família composta por 5 seres, né? 4 Sim. pessoas e um pet, Sim. que é o Doc. Tava aqui agora e já saiu. Já desceu. O Doc é o nosso filho de 4 patas. Mas assim, eu sou o Iago, ela é a Cris. Temos 2 filhos, que é a Isa e o Theo. Mostra ali, amor. Cadê a Isa e o Theo? Mostra aqui. A Isa, a Izinha Prates e o Theo lá atrás olhando o desenho. A bagunça aqui no carro porque a gente tá de viagem com criança, tem que carregar toda a casa. Então, assim, essa é a nossa família, tá? No Brasil, eu era cirurgião dentista, a Cris protética e também lash designer. E aí a gente faz um adendo em relação a lash designer. Vamos chegar, vai ter a hora de que nós vamos falar a importância da Cris ter sido lash designer já no Brasil, tá? Então nós vamos começar falando sobre o que éramos no Brasil, a vida que tínhamos no Brasil, porque a gente veio pra cá, tá? Então começando, como eu disse, eu sou cirurgião dentista no Brasil, tínhamos a nossa clínica, tínhamos uma vida estável no Brasil. Conquistamos a nossa casa própria muito cedo, a gente jovem, graças a Deus que nos abençoou no nosso trabalho, foi tudo muito intenso, tudo muito rápido.
Em pouco tempo a gente já havia nos estabelecido. A gente nunca teve medo de nada, né, amor? A gente sempre foi assim. Foi de sair já querendo as coisas, colocando, né, Deus à frente, pedindo direção e fazendo já. A gente nunca teve medo de nada. Tanto é que a gente tá aqui porque a gente não tem medo de nada. E por não ter medo, a gente sempre foi assim. Foram 8 anos, profissionalmente, foram 8 anos no Brasil, dando o melhor, especializando. Eu sou implantodontista, a Cris, a gente trabalhava junto porque, além da clínica, meu pai é protético e tem um laboratório de prótese, onde a Cris também trabalhava nesse laboratório, então, ou seja, a gente trabalhava meio que todo mundo junto. E para nós, também é importante falar nisso, né, mano? Da questão da gente sempre ter trabalhado junto. Sim. Porque quando nós abrimos a nossa clínica, era o laboratório junto com a clínica. Então, saíamos de casa, íamos trabalhar junto e vivíamos junto ali, porque era tudo junto, né? Então posso dizer que a gente 24 horas, né, amor? 24 horas junto, assim. Então, é importante falar isso porque quando a gente estiver agora falando da nossa vida nova nos Estados Unidos, a gente vai enfatizar em relação a essa diferença que deu Brasil e Estados Unidos. Então, trabalhávamos juntos, tínhamos uma vida estável, ao longo do tempo fomos trabalhando, fomos progredindo profissionalmente, conquistamos a nossa casa própria, estava indo tudo muito bem, a gente conseguindo reformar, deixar a casa como a gente queria, né? Mudando tudo. Construímos a clínica na nossa casa, junto do lado, assim, também. Após um tempo, levamos a clínica lá para nossa casa, saímos do aluguel da clínica e estava tudo muito ótimo. Porém, sempre com uma paixãozinha pelos Estados Unidos, né, mano? Que a gente sempre ia adiando, né? Já fazia mas muito tempo que a gente sonhava, né, mano? Nos Estados Unidos, muito tempo. Então, assim, a gente, até mesmo pelo YouTube, a gente olhando conteúdo, a gente acabou que começou a consumir conteúdos canais sobre os Estados Unidos, essas coisas assim, e a gente sempre gostou, achou legal a cultura. Então, nas nossas conversas, a gente sempre pensava, como é legal, deve ser legal e tal. Aquele desejo de conhecer, né, a cultura americana, de vivenciar isso tudo, né? E aí teve uma vez que a gente estava ensaiando, valendo, né, a ideia de vir para os Estados Unidos e tal, até que acabou meio que a gente deixando em off um pouco. Sendo interrompido. Por causa já tínhamos a Isadora, só que daí a vinda do Theo. Descobrimos que a Cris estava grávida, que ia vir o Theo e tudo mais, né? Então meio que isso a gente meio que deixou em off. Deixamos para um segundo momento, né? Porque daí os planos, todo o foco era na vinda do Theo, né, amor? Sim. Então acabou que adiando, né? E aí você, mais pra frente, né? Eu acho que aí passou mais de ano, né? Sim, passou mais de ano. Aí já passou mais de ano e tal, aí o Theo nasceu, aí o Theo já tava com alguns meses, foi quando a gente aí do nada volta de novo. Do nada volta de novo aquela vontade, né? De vir para os Estados Unidos. Aí a gente começa a olhar os vídeos e aí começa a acender aquilo de novo, né? Voltou a ideia de novo dos Estados Unidos. Mas a gente ficava com medo, né? Porque a gente tinha já uma vida estabilizada, então a gente ficava com medo, com 2 crianças e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente pensava, a gente é novo, né? Então, se tiver que ir e tiver que voltar, não tem problema, porque vai estar nossa casa aqui e a clínica funcionando. Então, a gente veio de lá com os pés no chão. Por mais que aqui não tivesse nada certo, no Brasil tinha algo certo, né? Tinha dessas coisas lá. Então, se não desse certo, a gente iria voltar, né? E assim foi, né, amor? Uhum. E aí, agora nós vamos começar a falar já de como que foi todo esse processo. Então, quando a gente definiu que agora sim a gente vai ir e tudo mais, nós resolvemos correr atrás do passaporte do Theo. Porque eu e a Cris já tínhamos passaporte. A Isa. Depois fizemos o da Isa. E aí o Theo não tinha.
Então a gente pensou, vamos lá, foi no início do ano, né? Início do ano. Bem no início do ano agora, de 2024, a gente correu, foi lá pro janeiro, a gente já começamos a ver, fizemos o passaporte dele. E nisso, assim que a gente fez o passaporte, a gente já começou a ver a questão do visto. A gente... No outro ano, quando a gente viu a questão do visto, levava meses, né, amor? Tava levando, Sim. tipo, muito tempo, até mais de meio ano, assim. E aí a gente pensava, não, a gente vai fazer o passaporte, vai ver pra fazer o visto, vai levar meses, né, pra sair esse visto. E aí até então a gente vai se organizando. Mas não, a gente fez o passaporte e quando a gente entrou em contato com a empresa que ajuda nessas questões dos vistos, já tinha pra 2 meses, né? Sim. Logo pra 2 meses já tinha data disponível pra fazer a entrevista. Aí a gente já fez a entrevista e deu tudo certo. E aí a gente vamos. Aí em agosto a gente vai ir. Aí foi muito rápido. A gente decidiu muito. Foi tudo esse ano. 2 meses marcamos, já fomos lá fazer. Nós somos gaúchos. E nós fomos em Porto Alegre fazer a entrevista. Fomos lá, né, no consulado. Fizemos a entrevista. Que foi muito rápido, né, mano? 2 perguntas, fizeram apenas 2 perguntas pra nós. A gente levou uma pilha. Levamos, só que a gente, assim, com ó, medo, por precaução, né? a gente levou. Com medo que não seja aprovado, que era muita gente, né? Na fila ali mesmo a gente via o pessoal sair triste, assim, né? Por não conseguir. E a gente levou uma pasta Levou um negócio assim, ó. cheia, né? Muita Mas coisa. chegou lá, foi muito rápido. Foram só 2 perguntas e já fomos liberados. E deu certo, graças a Deus, né? E aí então fomos aprovados. Questão deu 7 dias. 7 dias já estava o passaporte já, porque eles ficam com o passaporte retido. Porque daí eles vão colocar lá, é um adesivo que vai no passaporte, que é aquele comprovante ali do visto e tal. E assim foi. Chegou 7 dias, já estávamos com o visto e tal. E com isso a gente já pôde comprar as nossas passagens. E aí a gente tinha outra coisa, que era a questão do Doc, que é o nosso pet. A gente não iria deixar ele, já está com a gente, ele já tem 6 anos. Então, como a gente falou no início do vídeo, é um filho. Ele com 2 mesinhos, né? Então é um filho para nós, então a gente falou, não, se a gente for, o Doc vai conosco. E aí nós contratamos também uma empresa que nos ajudou na documentação. E diga-se de passagem, não é pouca coisa, né, amor? A gente acabou gastando um valor bem alto com ele. A gente acabou gastando o que a gente gastou de passagem para nós todos. Nós gastamos só com o Doc. De passagem dele, né? Então foi bem carinho. Muita documentação, muitos exames, muitos comprovantes, assim, ó, bem burocrático mesmo. Mas dá certo. Contratando uma empresa que vai fazer essa documentação para você, porque muitos documentos, tudo em inglês e tal, então tem que contratar para fazer. Essa empresa, inclusive, ela tem no Brasil e aqui, né? Aqui na Flórida, ela é aqui da Flórida. E eles nos ajudaram muito, assim. Nossa, deram muito suporte pra gente. A gente pode até, depois, querendo aí, vocês comentem que a gente pode mandar o contato deles. São muito bons. E então a gente fizemos a documentação do Doc, deu certo, nós compramos as passagens. E também teve uma saga das passagens, né? Porque a gente tem emotional support, que é um documento que comprova que a gente pode andar com o Doc no avião, junto com a gente, que a gente pode entrar nos lugares por ter esse documento. Então nós temos isso aí. Só que compramos as passagens e deixamos para colocar o Doc junto conosco no voo depois. Porque na hora de comprar não tem essa opção de colocar o pet, tem que ser ligado para a companhia. E isso deu uma função que a gente pode falar depois no próximo vídeo detalhadamente. Porque se a gente você tá aí ouvindo, vendo o nosso vídeo, mais uma vez a gente pede aí, se inscreva no nosso canal,
dê um joinha ali, comenta. A gente recém vai começar a postar, então tem muito conteúdo. Então tem muito conteúdo pra vir aí, né? E a gente não tem noção de quantos minutos vai dar esse vídeo, né? Mas a nossa ideia é falar mesmo tudo, como é que foi o início, como é que foi esse processo. Então, se vocês têm tempo aí, assista, não passa o vídeo pra frente, assista. A gente tá contando todo o trajeto e pode ser que você se identifique e qualquer informação seja importante pra ti que tá aí assistindo o vídeo, tá? Então, a gente fez essa parte aí do doc e quando a gente foi colocá-lo no voo, aconteceu que nos falaram que não tinha mais disponibilidade para pet ir junto na cabine, que daí teria que pagar para ele ir no porão. E a gente não queria que ele fosse no porão. A veterinária que arrumou a documentação, a empresa, eles falaram pra gente, né, que era muito perigoso ir no porão, porque às vezes eles não ligavam as turbinas de ar e tudo mais, e já aconteceu de morrer pet. É pouco, né? Há pouco tempo tinha acontecido um caso que repercutiu nacionalmente, então até a veterinária nos aconselhou, ó, não leve ele no porão. Eles podem não ligar lá o oxigênio, a ventilação e dar problema e tal, né? Então a gente tava com muito medo. Só que trocar a passagem para um outro voo ou para um outro dia era muito mais complicado. A gente tá falando de quase R$6.000 a mais, só para fazer essa troca. Então pra gente, né, que estava indo para começar uma vida nova e tal, então isso tudo é um dinheiro que é bastante, né, para nós. Então ficou bem viável. E aí a gente começou a saga, né, de ela nos ajudar, por isso que a gente aconselha, aí a gente super recomenda essa empresa. Caso você tenha interesse, deixa aí nos comentários que a gente pode passar as informações. E ela nos ajudou muito, nos ligando para a companhia, vendo o que poderia fazer, até que conseguiu. Só que, entre aspas, conseguiu, porque eles não deram, eles disseram que dava, porém não nos deram um comprovante de que estava tudo certo. E logo mais, agora eu vou contar, no dia de ir, aconteceu que deu problema, mas antes disso... No dia do embarque, né? Mas antes disso, deixa eu te contar, deu certo, a princípio estava tudo ok, a gente começou a encaminhar todas as coisas, vendemos tudo, vendemos carro, vendemos tudo que nós tínhamos, né, amor? A gente só ficou com 4 malinhas, né? 3 malas de mão e uma um pouquinho maior, que a gente teve que pagar a parte, porque o Theo ele não tinha nenhum ano, né, amor? O Theo não tinha quantos? 10 meses? 11 meses. Ele não tinha fechado um ano. Então o Theo foi no colo e o Theo não tinha direito a uma mala, apenas uma mochilinha, que foi algumas coisinhas dele básicas. Então a gente teve que comprar também mais uma bagagem, uma mala de 23 quilos. Então a gente resumiu nossa vida toda apenas naquelas 4 malinhas, né? Então, e ali a gente foi. Não, e assim, como nós estávamos vindo pra Flórida, aquele calor na Flórida, nem aí no Brasil, né? Em alguns lugares. Mas lá no Rio Grande do Sul, onde a gente morava, fazia muito frio no inverno, muito frio. Então a gente tinha muita roupa de inverno. Então o que a gente fez? A gente se desfez de todas essas roupas de inverno e trouxemos só as roupas de calor, né? E algumas roupas, né? E chegando aqui depois, com essa mudança toda, acabamos, né? Olha ali, mostra ali, vira cá. Lá, só gira ali. Mostra lá, ó, estamos entrando no estado da Geórgia, né? Estado da Geórgia, ali dizendo que tem um Welcome Center, que é um lugar que eles deixam disponível para informações. Você está entrando, toda vez que você está entrando num estado, eles têm vamos dizer, um lugar ali que é para informações. Você pode chegar e perguntar, ó, estou entrando aqui na Geórgia, o que eu tenho de bom para fazer na Geórgia, aonde eu posso visitar. Então ali tem pessoas que estão ali disponíveis para te dar todas as informações, dizer alguma dúvida, algo que você tem, alguma informação que você precisa, tudo mais, tá? Então estamos entrando, já passamos da Carolina do Sul, estamos entrando na Geórgia e aí vamos indo, né? Depois da Geórgia ali é Flórida, né? Mas agora tem um tempinho ainda pela frente, a gente tem ainda
4 horas e meia ainda de viagem, né? Então, voltando ao assunto das roupas, a gente se desfez de tudo lá no Rio Grande do Sul. Porque lá fazia frio, né? E chegando aqui, fomos pra Flórida, calor, tudo mais. E depois a Flórida, Charlotte, muita coisa pra vocês vão entender. Charlotte faz muito frio e aí a gente sem roupa do inverno aqui, né? Então a gente teve que comprar tudo de novo. Tu tá dando uma confusão na cabeça das pessoas. É pra eles ficarem até o final. A gente nem chegou nos Estados Unidos ainda, tu já tá falando de Charlotte. Como assim, Charlotte? Então, vamos lá. Estávamos indo com um cachorro para os Estados Unidos. Então, a gente... Vamos no dia que deu tudo certo, que a gente foi. No dia que a gente foi, a gente saiu a gente mora no Alegrete. A gente mora no Rio Grande do Sul, no Alegrete. E o nosso voo saía de Passo Fundo. E aí a gente tinha que ir até Passo Fundo, até a Fiamma, o Cássio. A Fiamma é a irmã da Cris, o Cássio é o meu cunhado, o marido dela. E aí, aí tem mais o Maurício e o Michael que vieram de Porto Alegre para nos se despedir da gente, para nos ajudar a nos levar. A gente foi até Passo Fundo, então a gente foi para Passo Fundo e tal, aquela coisa, aquela despedida. E é um momento muito difícil porque tu se despede das pessoas, né? A gente fez um churrasco, uma despedida lá na nossa casa um dia antes. Então assim, nós nos despedimos de nossos familiares, do meu pai, do pessoal, de todo mundo, né? Da mãe da Cris. A mãe da Cris nem foi se despedir da gente porque ela disse que não ia aguentar. Era muita choradeira, né, amor? Muita choradeira. Então a gente se despediu de todo mundo, né? Mas eles que nos levaram até ali em Passo Fundo. E aí fomos lá, ficamos no hotel, no outro dia a gente saiu. Todo mundo bem faceiro, que vida nova, vamos aos Estados Unidos. Até que chegou na hora do embarque, a gente foi fazer o check-in, queriam nos trancar. Porque falaram que o dock não estava no segundo trecho. Porque assim, era do Passo Fundo a São Paulo, Miami. Então, eles falaram que o dock não estava no trecho de São Paulo até Estados Unidos. E aí foi o tormento, porque... E já estava quase na hora do voo. A gente já estava em cima da hora e eles não estavam vendo solução, falaram que não tava. E aí que eu digo, a gente reforça a questão da importância de pegar uma empresa séria, porque a gente teve um suporte da Letícia lá, que é a proprietária da empresa, que nos ajudou por telefone. Ela enviou uma funcionária dela até Guarulhos, e ali ela falou, se caso trancar e não der pro dock ir, vai ter uma funcionária minha que vai pegar o dock e vai levar para nossa clínica do Brasil, ali de São Paulo, e depois nós vamos levar o dock para ti e tu fica tranquilo que nós vamos te entregar lá na porta lá da tua casa nos Estados Unidos. E aí isso a gente conseguiu falar para eles e até que eles aceitaram. Aí eles disseram, não, a gente se compromete de deixar o dock caso não dê pra gente embarcar com ele lá. E aí eles falaram, bom, então tá, então você se compromete. Só que chegou lá na hora, graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu entrar com ele, deu tudo certo, ele foi com a gente na cabine e graças a Deus foi tudo certo. Chegamos até que chegamos em Miami. Nós íamos pra Kissimmee, que é na região de Orlando. Só que Kissimmee, Orlando não pode, não dá pra ir pet. Então a gente teve que obrigatoriamente ir até Miami para depois ir para Orlando, que dá o quê? Umas 4 horas de viagem, 4 horas e pouco de viagem de carro. E aí assim foi. Chegamos nos Estados Unidos, né? Então era aquela euforia, todo mundo muito feliz, tudo muito bem, né? Chegamos lá, tivemos que enfrentar mais uma viagem, né? Chegamos em Miami, fomos para Orlando. E aí a gente vai começar agora a contar como que foi, né, essa chegada, porque assim, a gente teve que ficar, porque nós fizemos uma aplicação após chegar nos Estados Unidos, após ter uma linha telefônica, porque a gente vai fazer também um vídeo falando sobre passo a passo o que você precisa resolver até quando chegar nos Estados Unidos, né? Mas agora a gente só está contando, mas vamos fazer um vídeo falando sobre isso.
Mas aí a gente foi lá, fizemos linha telefônica, vimos para compra de carro, tudo mais e tal, e fizemos aplicação para um condomínio, né, para nossa moradia. E só que isso leva um tempo. No nosso caso levou uma semana mais ou menos, porque você faz a aplicação e eles fazem toda uma pesquisa, né? Ele vê lá o nome das pessoas, eles vão ver os antecedentes criminais. É brasileiro, vão ver lá se no Brasil, se não cometeu nenhum crime, se não está sendo procurado pela justiça, se tem algum problema. Eles analisam o crédito da pessoa. Só que embora, por exemplo, quando tá chegando, tu não tem histórico nenhum, né? Porque para eles tu não tem essa movimentação bancária, essas coisas assim, né? E tudo do Brasil, a maioria dos lugares não vale nada. Você pode ser milionário do Brasil, isso não vale nada porque não tem uma movimentação bancária ali. Então eles não têm um histórico seu ali. Então isso leva um tempo, levou 7 dias. A gente acabou ficando 9 dias, né, mano? 9 dias em hotel. Então a gente ficou ali aquele período no hotel. Ainda não havia começado as aulas, o ano letivo, porque nós chegamos dia 30 de julho de 2024 e as aulas começariam na metade, dia 12 ou 13 de agosto, porque para quem não sabe, nos Estados Unidos o calendário letivo deles é diferente do Brasil. Eles começam as aulas em agosto, tem uma parada naquele feriado de Natal, Ano Novo, que seria as férias de inverno que nós temos na metade do ano no Brasil, né? Então, em dezembro eles têm aquela parada lá. No caso, a Isa, hoje é dia 20 de dezembro. A Isa está entrando em férias hoje. E aí vai até o dia 3. Dia 3 de janeiro começa as aulas novamente, né? Porque eles têm essa parada de Natal, Ano Novo. Então, é assim que funciona o ano letivo. E depois de janeiro até metade de maio, aí metade de maio começa as férias de verão, né? Porque daí de maio até agosto, até lá quase na metade de agosto, começa as aulas. A Isa tá colocando o cinto aqui. Coloca o cinto aí, minha filha. Ela tá limpando o nariz. Ela tá chorando aqui, porque é cansativo, é uma viagem que são 9 horas. A gente vai dar uma paradinha aqui, né, no posto. E a gente acaba... É cansativo, 9 horas de carro é bem cansativo. Aí eu já tô acostumado já, então... A gente já foi quantas vezes, mano? É a quarta. Essa é a... Quarta viagem. Acho que é a nossa quarta viagem que a gente faz. Carolina do Norte até a Flórida. Mas voltando ao assunto das aulas, então é assim, em maio até agosto é as férias deles. Então a gente chegou dia 30 de julho e ainda eles estavam em férias, então deu tempo da gente ver a moradia. E para fazer a matrícula precisa ter uma moradia. Também nós vamos ter um vídeo falando somente dessa parte, se você tem filho, como que funciona as escolas. Imigrante pode estudar nos Estados Unidos? É pago? É pago. Aquele ônibus amarelo tem que pagar pra eles buscar. Tudo isso aí a gente vai fazer um vídeo específico. Saúde é paga, não é paga? Isso daí dá muito, né? O pessoal fica muito... é que paga absurdos. A gente vai falar pra vocês. Vai ter vídeo. A gente vai fazer vídeos específicos, porque a gente já sabe que esse aqui vai ficar extenso. Porque a gente tá contando toda a nossa trajetória até agora, né? Então, foram 9 dias de hotel até a gente conseguir ser liberado lá no condomínio aonde a gente morou. Também nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a moradia, quanto que gasta, quanto que é o custo de vida na Flórida, quanto que é o custo de vida em outro estado. No nosso caso, a gente só conhece a Flórida e a Carolina do Norte, que é onde a gente está morando agora. Então tudo isso aí vai ser falado. Mas voltando lá, na nossa chegada, conseguimos a aplicação no condomínio e tal. E até que a gente começou realmente a nossa vida, né, de certa forma, valendo mesmo nos Estados Unidos, porque já estávamos com o carro. Também nós vamos falar vou fazer um vídeo só falando sobre carro.
Inclusive eu vou dar a minha opinião, né? Vou falar da nossa experiência, do que nós aconselhamos, como por exemplo, precisa comprar, será que realmente tem necessidade de comprar um carro zero ou seminovo de início? A gente vai falar depois. Também nós vamos falar sobre isso. Só para deixar assuntos que nós vamos abordar nos próximos vídeos, né? Então nós já havíamos comprado o carro, já estávamos com o nosso condomínio ali no apartamento. E aí a gente começou o quê, amor? Uma rotina, ou tentar uma rotina de trabalho, tentar se inserir no mercado de trabalho nos Estados Unidos. É fácil? Não é fácil? Vamos falar agora sobre isso. Nós imaginávamos uma coisa. A gente sempre empreendeu bastante no Brasil, né? A gente, além da clínica, nós tínhamos um fast food, né? Um negócio de coxinha. E já fizemos de tudo também, né? Dá até um vídeo, né? Se a gente contar essa história assim, ó, nossa trajetória do empreendedorismo. A minha irmã que fala, esses aí só ficam pesquisando como ficar rico. A minha cunhada fala que só pesquisa no YouTube como ficar rico. Nossa pesquisa. A gente tá na procura, né? Mas a gente já fez de tudo um pouco, a gente já tentou, já acertou, já errou. Então a gente pensava que nos Estados Unidos, se no Brasil, que tudo é difícil, nós vamos chegar e vamos tirar de letra, né? Aí por que lá no início eu falei sobre a questão da importância de saber que a Cris, além de protética, que era a profissão primária dela, a primeira fonte de renda da Cris, a importância dela ter sido lash designer também no Brasil, né? Porque o nosso objetivo era que nos Estados Unidos essa parte da estética, né, mano? Sim. É muito em alta, e agora a Cris tem mais propriedade para falar do que eu. Sim. Então, o que acontece? A Cris vai falar um pouquinho mais alto só. A gente veio pra cá e pensávamos que só com essa parte do lash a gente iria conseguir manter as contas, né, amor? Sobreviver e tudo mais. Chegando aqui, não foi bem essa realidade. A gente acaba encontrando outra realidade, porque assim, provavelmente vocês que não nos conhecem, está assistindo esse vídeo até agora, porque já ficou bem longo, é porque realmente você tem interesse em saber sobre os Estados Unidos. Talvez você já assistiu vários conteúdos como a gente, quando a gente queria, a gente assistia, acabava consumindo muito conteúdo. Então assim, você já assistiu muita coisa e provavelmente você já está planejando. Eu vou chegar e vou fazer isso, vou fazer aquilo e tudo mais. Então é importante a gente frisar que tu imagina uma coisa, mas quando chega na hora, talvez não é aquilo que você imaginou, né, amor? Isso, e foi o que aconteceu com a gente, né? Foi o que aconteceu com a gente. Imaginávamos isso, que iria trabalhar com cílios, que aqui iria dar uma renda boa e tudo mais. E aí começou, eu comprei o material, tudo, chegou o material, comecei os atendimentos. Aqui tem muitos grupos de brasileiros no WhatsApp, muitos grupos. Então eu postava ali direto, sabe? Mas é muito difícil conseguir clientes assim, por quê? Porque também tem muitos profissionais. Quando a gente chega aqui, tem muita concorrência. Muita gente fazendo das mesmas coisas. Então, na Flórida, eu tô falando da Flórida, de Orlando. Então, acaba que sendo mais difícil. Claro que eu tô falando isso baseado em 2 meses e poucos que a gente teve lá, né, amor? Sim. 2 meses e poucos. E assim, como a Cris falou, são muitos profissionais. E esses muitos profissionais tem pessoas boas e pessoas ruins. Então o que acontece? Aquela pessoa que ela é boa no que faz, ela acaba que de certa maneira sendo prejudicada pelas pessoas que não são boas no que faz. Porque geralmente a pessoa que não é boa no que faz, ela acaba que tendo que, para se manter, para tentar sobreviver, ela faz promoção, o preço dela vai lá embaixo, né? Então a gente tem uma concorrência muito grande, não só dos brasileiros como dos hispanos, porque assim,
aqui nos Estados Unidos é uma diferença muito grande. Se tu não tem um inglês, se tu não tem outra língua, ou um espanhol, tu vai trabalhar apenas para brasileiros. Então imagina que do total das nacionalidades, das diferentes nacionalidades que tem aqui nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, que é um estado que tem muito imigrantes, além de Massachusetts, você vai encontrar gente de todos os continentes do mundo, mas hispanos, brasileiros, tem muito. Então vamos pensar que vamos dividir em 4, né? E vamos dizer que tem os americanos, os hispanos, os brasileiros e os demais, tá? Se a gente juntar, quem sabe aí as demais regiões do mundo, né? Poderemos colocar toda essa galera aí nos demais, porque hispano, pelo amor de Deus, é muito, né? Então também é uma das reclamações de quem vive aqui, a questão de a mão de obra dos hispanos. Eles não se importam muito em desvalorizar um pouco, digamos assim, a mão de obra deles. Então eles querem cobrar barato, eles cobram barato mesmo para pegar, e isso acaba que fica sendo ruim. E isso foi uma das dificuldades que a crise enfrentou, porque a gente pensava, não, é muito grupo, né? De certa forma é muito brasileiro. A gente vivia numa cidade que tem 70 mil habitantes, 70 e poucos mil habitantes. A gente pensou assim, na nossa cidade, a Cris conseguiu se destacar, estava indo super bem na parte de lash designer. Não estou falando como protética, não estamos falando como dentista. O nosso foco ali primeiro era lash designer. Então a gente pensou, então ali vai ser barbada. E aí essa foi a dificuldade, né, amor? Fizemos vídeo, fizemos impulsionamento, a gente fez cartões, que mais? A gente tentou de tudo, a gente ia porque assim, tem alguns mercados, tipo armazéns, mercadinhos brasileiros, então são áreas regiões que a gente sabe que tem aquela concentração de brasileiros. Então a gente pensou, vamos ali naquela... A gente ia almoçar, aí nós somos cristãos, a gente ia na igreja e tal, domingo a gente ia, vamos ali no restaurante brasileiro, que tem um mercado e um restaurante do lado. A gente almoça e a gente fica meio que por ali, e conforme a gente vai conversando, vai falando com pessoas ali, a gente vai dando os cartões, né? Então a gente pensava que seria muito mais fácil. E é uma das coisas que a Cris fez, né, amor? Tu falou com muita gente, né? Sim, a gente dava os cartãozinhos, né, para as mulheres lá. A gente tentou de tudo a divulgação, sabe? Mas mesmo assim foi muito dificultoso, muito. Como ele disse, o pessoal acaba baixando o valor. E a gente que sabe, conhece o nosso trabalho, sabe que é uma qualidade boa, que o material é bom, a gente fica resistente em baixar, sabe? A gente fica resistente. Mas acabou assim, aqui, o que aconteceu? Como eu não estava tendo clientes por causa do valor, eu acabei indo pra faxina. Aí já entra a faxina. E a faxina é muito cansativa. Vou falar um pouquinho mais da faxina pra vocês. Só que aí eu falei assim, eu não tô aguentando mais a faxina, vou baixar o valor do serviço pra ver se consigo. Eu cheguei a cobrar $49 uma aplicação. Só pra vocês terem uma noção. Tipo, muito barato. Mas muito. Quanto normal é quanto? Muito barato mesmo, sabe? E no Brasil eu cobrava R$200. Aí o pessoal fala, mas você tá falando em dólar. Sim, mas aqui a gente vive com dólar. Então é como se fosse R$48. Então, tipo, é muito baixo o valor. Então... Mas quanto que seria o normal, assim, ó, olhando em relação ao mercado, tipo, uma lash design americana, quanto que ela cobra uma aplicação? Uma americana cobra quase $200. Então, olha só. Tem americanas que cobram mais de $200, na verdade. É entre 180 aos 220 uma americana cobra. E a gente tendo que cobrar $48, meu Deus, sabe? É um absurdo, assim. Mas eu fiz pra pegar. Aí o que acontece? Eu peguei algumas clientes. Peguei e as clientes que eu peguei, ficou comigo.
Tanto é que eu tô indo agora pra Orlando porque eu atendo elas. Não cobro mais os 48 tu não dólares. falou que tu fez, ou tu pegou algumas de modelo, né? Sim, eu cheguei aqui, eu fiz modelos, né? Porque assim, o marketing todo a gente começa assim. A gente pega as modelos, a gente vem uma cliente, a gente indica que eu te dou uma manutenção e tudo isso. Mas não fala muito do que tu fez, porque vai ter um vídeo específico de tu falando, né? Só dessa área aí, o que tu fez, como é que foi. Mas vamos lá. E aí então ficou difícil, né? Ficou muito difícil. E aí tu teve que começar a trabalhar na faxina, né? E aí como é que era, assim, tu saía, tu voltava, ganhava bastante? Então, o que acontece? Eu trabalhava como helper. Helper é ajudante, né? Então, eu saía às 7 da manhã, eu saía de casa, 7 da manhã. E eu chegava de noite, né, amor? Chegava depois das 7 da noite. Não, direto. Em detalhe, tu tem que dizer a distância que era, né? Sim. Aí, pra chegar até a casa, às vezes até o ponto do encontro, eu ia encontrar a moça que ia me levar pra ajudar, algo assim. Até o ponto do encontro dava ali uns 20 e poucos, 30 minutos. Mas quando eu tinha que ir até a casa, dava até 1 hora. Dependendo, até 1 hora pra ir. E o que eu ganhava, assim, ó, era fazia numa média de 3 a 4 casas. Eu ganhava 100 dólares por dia. 3 a 4 casas. 3 a 4 casas. Aí o pessoal fala, mas a faxina daí é diferente. Só jogar uma aguinha. Só jogar uma aguinha não, só passar um paninho. Não é diferente assim. Meu marido foi comigo já numa faxina, numa casa de férias que eu peguei. Porque aí por último agora eu tava pegando as casas já. Aí ganha um pouquinho mais. Mas quem vai de ajudante é isso daí. De 100 a 120 dólares por dia. E tem gente que ainda faz 5 casas. Eu não sei como é que consegue, porque eu não aguentava fazer 3, 4 casas. E as casas aqui não são casinhas pequenas. São casas enormes. Mansões, são casas enormes. Não, e principalmente ali onde tu tava, a gente tava na região de Orlando, que é uma região assim, que é turística, tem as casas de vacation. Sim. Mas tu fazia muito casa residencial, né, amor? Mas só que de pessoas com condições. Sim, eu fazia muito casa residencial. Pessoal cheio da grana mesmo, assim, porque eram uns casarão, sabe? Quantos quartos tinha as casas? Muito, assim, olha. No mínimo, assim, ó, de 5, 6, 7 quartos, sabe? E banheiro, 4, 5, 6 banheiros. É muito. Nossa, limpei muito banheiro. Muito. E as casas de férias, a gente tem que limpar tudo. Tudo. Dentro dos armários, dentro da geladeira. Limpa tudo. Troca as lençóis da cama, lava eles. Primeira coisa, tu chega já lavando, né? Porque tu tem que colocar eles limpos de volta ali. Então tu lava, quando terminou de limpar a casa, ele tem que estar limpo pra colocar de novo. Então assim, dá muito trabalho. A gente chega cansado mesmo, sabe? Então eu ganhava isso daí, na média de 100 dólares eu ganhava como helper lá. E a gente chegou numa época assim, em agosto, que tava bem fraco aqui. Então não era sempre que eu tinha casa também pra fazer. Não era. Agora, por último, que tava aparecendo mais e eu tava conseguindo pegar umas casas, sabe? Pra mim, assim, ó. Aí a gente ganha um pouco mais, né? Aí a gente ganha por casa. E pegava uns offices também, que são escritórios, são mais tranquilinhos, assim, é só tirar o pó e passar pano mesmo. Mas foi isso. Aí o que acontece? Eu saía às 7 da manhã e o meu marido ia pra obra, né? Aí a gente só com um carro. Aí eu deixava ele até o ponto do encontro, que ele ia com o patrão dele. E dali eu ia. Aí na volta eu pegava ele e a gente vinha embora. Chegava podre, assim, de cansado em casa. Até que ele começou a ir para uma fábrica de energético. Aí essa fábrica de energético era à noite. Então, era às 10 da noite ele pegava até às 6 da manhã. Só que era 1 hora de distância de casa. Então ele saía às 9 da noite e chegava às 7 da manhã. Aí 7 da manhã ele me entregava a chave do carro, porque 7 da manhã eu saía. Aí eu saía e deixava ele com o Theo. Aí ele já não tava levando ele pra babá. Aí o Iago cuidava do Theo e dormia um pouquinho só, né, amor? Mas então assim, a Cris contou o lado dela.
A Isa acho que abriu alguma coisa. O que tu abriu aí, minha filha? Não, chocolate. Não, porque o que tá sentindo? É, mas é lá de fora. Tem um cheiro aqui. Um cheiro de esgoto. Então vamos lá, a gente falou da parte da Cris. Só que daí a gente tá naquela, vale a pena. O intuito do vídeo é, né, vale a pena viver nos Estados Unidos e largar tudo, as coisas assim. Então agora a gente começa a chegar bem nesse ponto, né? Você já contou a história que a gente, como nós vivíamos no Brasil, né? Que na estabilidade que a gente tinha. E assim, não falar em valores, mas assim, gente, ganhava bem, bem assim, muito bem pra viver bem. E tu sair de uma vida assim pra fazer isso, né? Acontece que daí pra mim demorou um pouquinho, demorou talvez acho que umas 2 semanas pra eu começar a arrumar. Eu arrumei um emprego numa obra, numa casa de flip, que é quando uma pessoa compra uma casa e toda velha assim, reforma pra vender. Então eu consegui porque tinha um conhecido, um amigo que morava no condomínio mesmo, ficou precisando lá, o patrão queria mais um e ele colocou no grupo ali do condomínio que precisava de alguém. E foi bem na hora que eu tava ali nos grupos procurando ver se arrumava algum emprego, arrumava algum tipo de trabalho, alguma coisa assim, que eu vi que ele colocou, eu já chamei ele. E até é engraçado de contar essa história, porque daí ele me perguntou e tal, me perguntou: Iago, tu tem alguma experiência? E eu dentista, né? Só que eu sempre gostei dessa coisa assim, de fazer essas coisas em casa. O Iago sempre arrumou as coisas. Então eu já tinha colocado piso, já tinha colocado cerâmica, essas coisas assim, parede e tal, pintura, de tudo um pouco eu fazia, porque gosto como hobby, assim, eu acho legal. E aí eu mandei algumas coisas que eu havia feito pra ele. Falei: cara, é o seguinte, tu sabe a minha história, mas tá aqui alguma coisa. E ele mostrou pra esse patrão e isso interessou ele. E o cara me ligou, e aí, tu quer trabalhar? Tá, eu quero. Nem perguntei preço nem nada, falei que queria trabalhar. E ele perguntou: tá, mas tu tem experiência com o quê? Aí eu fui sincero, embora haviam me aconselhado não falar. Me falaram: cara, não fala que tu é dentista. Ninguém quer saber se tu é dentista. Ninguém quer saber do que tu faz, o que tu é. Aqui tu não é nada, aqui tu zerou a vida. Então, mas pelos meus princípios, eu peguei e falei assim: meu Deus, eu vou ser sincero, vou ser verdadeiro, e se tiver que ser, vai ser. Peguei e falei: cara, eu vou ser sincero pra ti, sou dentista, tá? Ele já te mostrou aí alguma coisa que eu fiz, mas eu fiz isso pra mim, não fiz profissionalmente. Só que ele gostou, ele falou assim: então é assim, só que eu sou um cara que tô aqui, tenho 2 filhos, tô vendo, aqui tudo é muito barato, sim, muito barato. Só que a gente já tava num ponto que o dinheiro que nós trouxemos, nós vamos também falar um vídeo sobre quanto precisa trazer, né? Quanto que gasta. Então nesse vídeo a gente vai detalhar sobre isso. Mas assim, a gente trouxe um valor razoavelmente bom, mas que já tava indo. E a gente mesmo que segurando o dinheiro, evitando. Então a gente ia nos lugares, a Isadora olhava assim: queria, pai, compra. E a gente tem que dizer: não, minha filha, vamos segurar um pouquinho, ainda não é o momento. Então brinquedos, coisas assim, tudo bobagem assim de comer, que criança gosta, tudo era muito barato e a gente segurando, não comprando. Coisa que no Brasil a gente só pegava, minha filha, pega, só botava no carrinho e comprava, né? Porque era uma vida totalmente diferente. E aqui a gente estava segurando e isso estava nos fazendo mal. E eu fui sincero, falei pra ele, falei: cara, aqui quem tá falando contigo é um pai de família que tá vivendo aqui uma vida bem difícil, tá sendo tudo muito difícil pra nós. E eu já tô ficando meio que preocupado, desesperado, acho que é a palavra certa. Porque não tô conseguindo dar um suporte pra minha família e eu tô muito disposto a trabalhar. E ele viu sinceridade em mim, gostou e tal, falou: cara, eu vou te dar uma chance. Vou te dar 2 dias, ele falou assim. Vou te dar uma chance pra tu trabalhar amanhã, era quinta e sexta. Falou que amanhã é sexta. Se tu quer, quero. Aí olha só como é que era. A casa onde a gente ia trabalhar era 2 horas de distância da onde a gente morava. Então o combinado esse amigo que morava comigo no condomínio, ele ganhava um pouquinho a mais para ele botar gasolina e ir até a casa desse patrão. Então ele falou: Iago, 6 horas o rapaz vai passar aí, vai ter que pegar e vocês vão vir até aqui em casa, que dava meia hora de distância. Aí aqui a gente se encontra,
e nós vamos mais 1h30 até a casa. Ok, nessa hora eu não queria saber de nada. Depois que ele me falou quanto que ganhava, que era $130 no dia. Então a gente falou, não, beleza, vamos embora. Falei pra Cris, amor, prepara um coisinha ali, um lanchinho que amanhã eu vou pra obra. Bem faceiro, vou ser bem sério, eu tava bem faceiro, que agora, né, feliz, que agora pelo menos vai estar entrando um troquinho, não era só a Cris, porque até então era a Cris que tava segurando as pontas, ganhando $100, só que pelos nossos gastos não era o suficiente. Não, e assim, uma coisa que eu não falei, eu chegava a me oferecer pra ir de graça trabalhar. Por quê? Verdade. Porque eles não queriam dar oportunidade pra quem não tinha experiência. E eu falava pra todo mundo. Me perguntava, tem experiência? Eu falava, não tenho, mas eu tô disposta a aprender. Não, eu preciso de alguém que tenha. E ninguém me dava oportunidade. E mesmo assim eu seguia falando que eu não tinha experiência. Porque eu não tinha, eu ia chegar lá, eu ia mentir. Chegar lá, o que eu ia fazer? Tinha experiência, as nossas limpezas do Brasil, mas todo mundo falava que era diferente. Então eu falava, não tenho. E aí ninguém queria me dar. Até teve uma, né? Conta que teve uma que pegou e te chamou. E aí tu... Era o primeiro, acho que tu não tinha ainda nenhuma, né? Que ela disse, eu tô precisando de uma help e tal. E aí combinou com a Cris, tal hora, passou o endereço. A Cris se arrumou e tal. E aí ela perguntou, mas o que tu sabe fazer? Ou tu tem experiência? Aí a Cris falou, não tenho. Aí ela falou, então infelizmente eu não... É muito corrido, eu tenho muitas casas hoje, não tem como ensinar. Me desculpa e tal, não vai dar. A Cris já tava bem faceira, já, né? Feliz, vai entrar, primeiro trabalhinho e tal aqui. Deu uma tristeza, né, amor? Mas até que aí Deus mandou uma alma lá que me deu. E aí ela me ensinou. E eu fiquei 1 mês trabalhando com ela direto. Até eu aguentar. Não pagava bem, né, amor? Mas pelo menos tu aprendeu. Eu aprendi. Ela não pagava bem, era muito puxado, era só entre eu e ela lá, aqueles casarão que ela fazia. Meu pai. Ela pagava direitinho, né? Ela pagava sexta-feira, né? Chegava sexta-feira de noite, ela pagava. Geralmente paga toda sexta. Aqui geralmente a pessoa, se tu não ficar fixo com uma pessoa, se é pra um trabalho de um dia, você vai trabalhar e eles vão pagar você. Mas se é tipo meio que fixo, tu pegar ali uma pessoa, uma cleaner, que tu vai ajudar ela, tu vai ser helper dela, geralmente tu vai trabalhar a semana, quando chegar a sexta ou sábado ali, ela vai combinar, um dia certo vai pagar. E ela pagava direitinho, bem certinho. Eu aprendi muita coisa. Embora não era muito valorizado. Só que a Cris já foi com ela já sabendo disso, né, amor? Porque nesse primeiro momento o objetivo era ganhar experiência, né? Porque eu tava me oferecendo até pra ir de graça, né? A Cris pegou e disse, não, então eu vou contigo de graça. Eu vou só pra aprender. Desculpa, mas não dá. Então foi bem difícil, né? Nem de graça que ele vai. Nem de graça, então pra você ver a dificuldade que é. Talvez você tá aí, tá sonhando, tá tendo viver esse sonho na América, olhando esses vídeos aí dos youtubers, falando que tem emprego pra rodo, assim. Então olha só, a gente tá contando pra você, sendo sincero, sendo honesto pra vocês. E detalhe. O que é? Detalhe, eu ganhava $100 e eu pagava 50 pra babá. Eu ganhava $50. Quando eu comecei a trabalhar, a gente teve que deixar o Theo com uma babá. Sim. Talvez você tenha filho, você tem que colocar isso também. Tu vai trabalhar e o teu filho? Onde vai ficar? Vai ter que pagar uma babá. Porque era um valor a menos, mas era até às 5 e eu não chegava até às 5. Eu chegava às 7 horas, 7 e pouco. Então eu pagava 50. Ela cobrava 50 pra ficar até mais tarde, né? Então imagina que a Cris saía pra fazer todo dia faxina, ia de uma casa a outra e tal, meia hora de distância, 35 minutos de distância de casa. Então você imagina assim, mais de 1 hora entre ida e volta. Pra ganhar 50. Então, não, porque ela paga, desses 100, paga 50 pra babá e mais o custo da gasolina. Então quanto ganhava? Então por isso que eu acabei cedendo e baixando o valor nos cílios. Porque receber $48 num cílios que eu faço em 1 hora e pouco era muito melhor do que, né, trabalhar todo dia. E detalhe, aqui ninguém para pra almoçar. Ninguém para pra almoçar. A gente comia no carro quando eu tava indo de uma casa pra outra, sabe? É muito tocado, assim, muito tocado. Muito cansativo mesmo. E aí, mas isso assim, então foi importante. A Cris ficou um tempo fazendo isso daí. Mas, voltando da minha parte agora, fui trabalhar, o cara me deu a oportunidade, fui lá trabalhar e naquele ritmo, o meu porte físico, meio gordinho,
né? Então, olha, o cara dentista, meio gordinho, já tava meio assim, né? Só que eu cheguei com muita vontade de trabalhar, procurando fazer o melhor, talvez não com o ritmo de alguém que já tá no pique, mas uma pessoa muito esforçada, né? Saía às 6 da manhã para nós chegarmos às 8 da manhã lá na casa. Então era das 8 às 5 da tarde, mas quase sempre passava. Alguns dias que outro que a gente saiu um pouquinho, uns minutos antes, mas mais passava um pouquinho das 5. Então para fazer mais 2 horas e pouco. Então já teve dias que eu já cheguei em casa quase 9 da noite. Então tu imagina tu acordar 5 e pouco da manhã para sair às 6 horas da manhã de casa, para voltar 8 e pouco da noite, 8 horas da noite, cansado, moído, assim, ó, porque era um trabalho que a gente parava alguns minutinhos só para engolir uma comida, depois seguir tocando. Era bem calor, era quente, e isso estava sendo a nossa vida. Eu já teve dia que eu cheguei depois da meia-noite em casa, né? Então aconteceu que eu trabalhei 1 mês e pouco com esse rapaz, porque ele se estendeu, porque dos 2 dias ele acabou pedindo para seguir indo. Eu comecei fazendo de tudo um pouco, mas ele me viu, gostou da minha pintura. Eu fiz toda a pintura da casa e ele acabou gostando. E ele queria montar uma equipe e ele falou: Iago, eu queria que tu ficasse na parte da pintura, gostei muito e tal. Então a gente já estava meio que se encaixando, ele estava gostando do meu trabalho e eu, de certa maneira, não faltei nenhum dia ali no compromisso, no horário, tudo direitinho, fazendo um trabalho bem feito. Comecei até a emagrecer, tava secando, né? Mas assim foi pra gente, porque a gente tava assim, naquele objetivo, mas até chegar no objetivo a gente tinha que se manter, né? A Cris lá, saindo lá, aí eu deixava a Cris, como eu ia com esse colega, então o carro dava pra Cris ir. Aí quando ele não ia, eu tinha que te levar pra poder ir com o carro, né? Aí porque esse amigo depois arrumou outro emprego e eu seguindo alguns dias. E aí eu tive que ir, a Cris tinha que me deixar cedo, antes das 6 da manhã, sair antes das 6 da manhã, me deixar pra depois ir trabalhar. Então olha só como se tornou a nossa vida. Olha no que se tornou a nossa vida. Deixa o filho na babá, vai lá e tal. A Cris me deixava, voltava, deixava o Theo na babá, saía pra trabalhar. E assim era, sabe? E até que surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa fábrica de energético. E nesse dia, pra mim, foi o dia mais marcante até então na nossa história aqui nos Estados Unidos, foi esse. Foi o dia que eu saí 6 da manhã pra trabalhar. Não. E lá, era 1 e pouco, 2 da tarde, eu recebi essa ligação de uma entrevista de trabalho para trabalhar numa fábrica de energético. Falei com ela, tá aqui, mostrei minha situação. Tava limpando um galpão lá cheio de rato, de barata, tirando aquela sujeira, colocando tudo num dumpster, que é tipo aqueles containers, sujeira de toda a casa. Era um container do tamanho de aqueles containers de trem, assim, ó. Era muito grande, e era muita sujeira. E a gente encheu aquilo lá e tal. Eu tava moído, assim, ó, muito cansado. E ela falou assim: tu quer mesmo, mas só que é o seguinte, começa hoje à noite, porque o turno era das 10 da noite até as 6:30 da manhã. Então o que aconteceu? Como ela tinha perguntado, né, dizendo que seria até as 10, obviamente que pela situação que tava, eu aceitei. Eu falei, não, te dá um jeito. Mas por dentro pensando assim, meu Deus, como é que vai ser, né? Mas só pedindo, Deus, me dá força. E aí sim foi. Nesse dia eu trabalhei, cheguei 7h40 em casa. Aí deu tempo só de tomar um banho, comer alguma coisa. E nisso eu falei pra Cris, amor, comeu o emprego e tal. A Cris, nada, como assim e tal. E aí cheguei em casa, pedi pra ela deixar pronto, comi alguma coisa. E aí saí, 10:09. Pra chegar lá, 10:10, porque começava às 10 horas. E aí comecei a trabalhar, fizemos então o turno das 10 até as 6:30 da manhã. Um trabalho de pé, toda a madrugada de pé. Tinha 2 intervalinhos, um de 15 minutos, um de meia hora, que era para comer alguma coisinha ali, tomar uma água e tal, e seguir. E assim foi. Nesse dia eu fiz 25 horas de trabalho, sem descansar, sem tempo assim, de nada. Então pra mim foi o dia mais marcante negativamente até então aqui nos Estados Unidos, pra mim, né? Então esse dia eu nunca vou esquecer de como que foi esse dia. Então comecei a trabalhar nessa fábrica pensando, então agora vai ser melhor, porque a Cris trabalhava para ganhar $100.
e tinha que deixar 50 pra babá. Eu falei, não, pelo menos trabalhando ali, eu de manhã, a Cris sai e eu fico com o Theo. Porque o Theo com 1 ano de idade, né? Só que, pra nós foi assim, ó. Porque o Theo acordava de manhã e não queria mais saber de dormir. E eu podre, assim, ó. Acordar toda madrugada, né? Tinha que ficar dando atenção, ficar com ele ali. Porque a Cris ia chegar só à tardinha. Então a gente já não via a Cris. E é assim que tava sendo a nossa vida até então, né? Então assim, aí eu entro dentro do assunto do vídeo, o assunto principal, né, do vídeo ali, é que vale a pena largar tudo nos Estados Unidos. Desculpa. Vale a pena largar tudo no Brasil para vir para os Estados Unidos e viver uma vida assim? Para nós, particularmente, não, tá? Porque você priva, no nosso caso, que a gente tem filhos, né? Priva nossos filhos de viver com os avós, com os familiares, a gente longe dos nossos familiares, nossos amigos, longe de todo mundo para viver uma vida só nós. E viver desse jeito, trabalhando, não podendo usufruir da qualidade de vida que Orlando, por exemplo, ali poderia oferecer, pelos parques, pelos muitos diversos lugares para passear, para visitar, porque não tinha dinheiro, porque não tinha tempo, o tempo que tinha queria descansar, e aí tendo que dar atenção para os filhos. Então isso para nós, a gente pensou assim, ó, isso não é vida. Foi por isso que nós decidimos que iríamos voltar para o Brasil agora em dezembro. Então, só que como eu falei assim, ó, aqui nos Estados Unidos a tua vida ela pode mudar de um dia para o outro, por um contato, por uma oportunidade que surge, e foi o que aconteceu com a gente. Já estávamos literalmente arrumando já, né, fazendo as malas para voltar para o Brasil, mas nesse meio tempo Deus viu o nosso sofrimento, viu que já não dava mais, e Deus tinha um propósito para nós aqui, e aí foi quando Deus entrou na história e aconteceu algo que mudou a nossa vida aqui, né? A única coisa que eu vou falar é que daí a gente se mudou de estado. Então é algo que nós vamos contar num segundo vídeo. Se você assistiu até aqui, agora você vai ter que assistir o segundo vídeo, né? Porque já deu 1 hora e pouco. Então já ficou muito mais longo do que a gente imaginava, mas a gente procurou contar com detalhes como que foi a nossa vida esses 5 meses até então aqui. Mas a gente não contou 5 meses, a gente contou 2 meses e pouco, né, mano? Deu quase 3 meses. Mas nesse próximo vídeo a gente vai estar contando tudo isso daí. Se você chegou até aqui também, então tu tem que nos seguir no Instagram. A gente tem uma página no Instagram, Família Prates na América. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso Instagram. Aí você nos segue lá, porque a gente posta muito stories diariamente, algumas coisas, algumas curiosidades, algo que a gente vê, como é que é a nossa vida aqui. E porque a gente sabe que tem muita gente que está nos seguindo que são colegas, dentistas, protéticos, que tem essa curiosidade de saber como é que é a nossa vida aqui, né? Porque a gente era dentista, era protético no Brasil, e agora, como é que tá sendo e tal. Então no segundo vídeo, para quem tem interesse em saber isso daí, é esse segundo vídeo que você vai descobrir como que a nossa vida mudou do nada, de um dia pro outro, e a gente vai contar direitinho para vocês, tá bem? Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. Se tem alguma pergunta, alguma coisa para falar, alguma coisa para nos xingar, seja o que for, comente aí, porque é importante pra gente. E a gente vai procurar responder todo mundo, tá bem? Então até o próximo vídeo, até o segundo vídeo. E é isso aí, né, mano? Tchau, até mais!